Superando derrotas. Uma derrota pode se transformar em um fantasma e criar o medo de futuros insucessos. A frustração do passado, gerando culpa e um autojulgamento negativo, sempre trará consequências negativas sobre a autoimagem, autoconfiança, fé, que são os elementos básicos do sonhador interno, fornecedor de energia em forma de força de vontade para o realizador interno. É importante que os 5 recursos da imunidade emocional sejam utilizados sobre a culpa ou a frustração do passado. Mas antes é preciso que haja o entendimento desses sentimentos para isso, o uso da pergunta de ouro é fundamental. Deve-se, de olhos fechados, preferencialmente, voltar no tempo e tentar se lembrar de todos os aspectos do momento do insucesso, uma derrota ou diante de um erro que gerou frustração. Veja o que você viu, ouça o que você ouviu, sinta o que você sentiu naquele exato momento e, em uma única palavra, use a pergunta de ouro: como você se sentiu? Dê as boas-vindas a esse sentimento em voz alta. Seja bem-vindo, sentimento, e tente perceber como esse sentimento está em você. Quanto mais conseguir identificar como esse sentimento o afeta, maiores serão as chances de dominá-lo. Talvez surja raiva, vergonha, culpa, medo ou sentimento de incompetência e de inferioridade. Agora, basta se conectar com cada recurso da imunidade emocional, imaginando que recebe de cada um deles, de uma pessoa específica, de um modelo doador, para dominar cada sentimento identificado sobre aquele episódio de insucesso. Você precisa ressignificar aquele momento de insucesso da sua vida, até que ele deixe de ser uma má lembrança e passe a ser um momento puramente de aprendizado e que lhe traga gratidão. Pode parecer absurdo sentir gratidão pelo insucesso, mas sentir raiva dele não vai trazer qualquer benefício e nem impedir que ele se repita. Quando se consegue sentir gratidão pela própria história, por tudo o que aconteceu, torna-se possível aprender com o que aconteceu com uma isenção de sentimentos negativos. Enquanto houver sentimentos e pensamentos negativos sobre os seus erros e insucessos do passado, eles vão gerar o autojulgamento severo, bem como a culpa, e vão reduzir a sua capacidade de aprender com o que aconteceu. Os sentimentos de indignação, repulsa, vergonha, raiva, desprezo ou revolta pela injustiça nos impede de olhar para os fatos ocorridos e aprender com eles em sua plenitude. Enquanto houver algo mal resolvido no seu passado, isso lhe trará algum efeito negativo para o seu futuro. Se fosse possível voltar no tempo e eliminar da sua história de vida todos os seus erros e insucessos, retiraríamos boa parte dos seus aprendizados. E com certeza você estaria muito menos preparado para suportar os próximos desafios da sua vida. Cada erro é um diamante que pode ser aproveitado para que se aprenda com ele, com paciência e gentileza. Com os erros, temos aprendizados que os acertos não são capazes de nos ensinar. Se os erros são tão benéficos para a nossa jornada de vida, por que nos sentimos mal diante dos nossos insucessos? Isso se dá principalmente pela falta de gentileza com nós mesmos e, em segundo plano,
pela falta de autovalorização. Se você sabe quem é e o seu valor, nunca permitirá que os seus erros o definam. Você não é os seus erros. Os seus erros são um resultado na sua vida. E se você aprender com eles, sem se julgar negativamente por cada queda, estará ainda mais perto do sucesso em seus objetivos de vida. Obviamente, sempre buscamos os acertos, mas precisamos ter em mente que os erros fazem parte do caminho do sucesso. E se aproveitarmos para aprender com eles, evoluiremos em uma velocidade surpreendente. Às vezes, as coisas vão dar errado, não importa o que se passa. Dê o seu melhor. Dê o seu máximo para o sucesso. Mas livre-se das expectativas sobre os resultados. Foque no processo, nas suas ações, e os resultados surgirão naturalmente. Foque no processo, no tempo e do jeito certo. Isso é uma questão de fé, mas acima de tudo, de saber que você é capaz de persistir e fazer dar certo até dar certo. O segredo é comemorar os acertos, ter calma sobre os erros e evoluir sempre. Desânimo durante o jogo, luta. Às vezes, as situações de desvantagem podem trazer um desânimo. É comum um lutador receber um golpe, ficar em uma situação de desvantagem, perder um round ou tentar uma sequência de golpes sem sucesso. E isso provocar um desânimo, gerando um cansaço físico e uma sensação de perda de energia. O mesmo pode acontecer quando um time está atrás no placar e os jogadores começam a perder a fé sobre a sua capacidade de virar o jogo. É como se o crítico interno dos atletas interpretasse a situação de desvantagem com um auto-julgamento negativo, o que promove o desânimo. Toda vez que o crítico não fizer uso da gentileza e da paciência, mantendo a autovalorização e a fé, a paz de espírito ficará abalada. É muito importante fazer o uso da pergunta de ouro: como estou me sentindo? Para treinar a superação dessas situações que geram desânimo. Assim como um atleta tem o seu treinamento físico e técnico, ele também tem o condicionamento dos processos mentais que proporcionam um mindset, modelo mental, estratégico, positivo e adequado para superar cada situação de dificuldade ou desafio. Assim como um lutador precisa bater por repetidas vezes em um saco de pancadas e um jogador de futebol precisa treinar muitas cobranças de falta, chutes a gol e jogadas ensaiadas, esses mesmos atletas precisam treinar a mente para reagir de forma positiva diante das adversidades. Quanto mais as situações adversas forem vivenciadas e passo a passo mentalmente praticadas, mais fácil será enfrentá-las na realidade, mas sempre identificando os pensamentos e sentimentos com a pergunta de ouro: como estou me sentindo? Dando as boas-vindas a eles e usando os 5 recursos da imunidade emocional para dominá-los e superá-los completamente. Há que se definir com a equipe técnica todas as situações adversas que um atleta pode enfrentar durante os treinos ou durante um jogo ou luta, para que sejam mapeadas, mentalmente praticadas várias vezes, e para que os pensamentos e sentimentos que possam surgir nelas sejam controlados, evitando que tragam algum tipo de prejuízo.